Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa em português do Caminho. Como viram, vou beber o meu café e o programa é Café com José e, portanto, mais uma vez aqui estamos da Igreja de São Paulo em Brookfield, neste último mês do ano, portanto estamos quase a culminar o ano de 2020 ou 2020 e tem sido um ano com bastante incerteza, mas portanto já estamos a chegar ao fim e portanto vamos ver como é que vai até ao fim do ano e portanto vamos falar daquilo que mais importa e portanto do nosso programa e portanto o propósito. Na semana passada falámos sobre portanto, não desistir ou permanecer firmes, especialmente, e aplica-se nesta altura em que estamos e, portanto, muitas pessoas vão até ao desespero e, portanto, é o propósito de dar, portanto, encorajar, especialmente nesta situação onde estamos. Portanto, isso foi na semana passada e desenvolvemos o tema e desenvolvemos que Jesus está sempre connosco, nem quando estamos em baixo ou em cima. Portanto, Ele prometeu que estaria sempre connosco até ao fim. E, portanto, é uma das promessas grandes da Palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre o Natal, sobre a estação, portanto, a última, portanto, Natividade do Senhor e, portanto, especialmente aquilo que ocorreu há cerca de 2000 anos. E, portanto, vou começar a ler no Evangelho de São Mateus, uma passagem bem conhecida. Vou começar no capítulo 2, no verso 2 ao 12. E, portanto, já tenho aqui a minha Bíblia nessa passagem de escritura do primeiro Evangelho dos 4. E, portanto, vou começar a ler. Posso começar a ler no verso 1. E, portanto, a Bíblia diz-nos: tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, chegaram a Jerusalém os magos vindos do Oriente. Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Perguntaram. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes perturbou-se e toda a Jerusalém com ele. E reunindo todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo, perguntou-lhes onde via nascer o Messias. Eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra da Judá, não és de modo nenhum a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o príncipe que apacentará o meu povo Israel. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e pediu-lhe informações exatas sobre a data em que a estrela lhes havia aparecido. Enviamos a Belém, disse-lhes, e informai-me cuidadosamente acerca do menino, e depois de o encontrares, vindo comunicar-me para que eu também o vá adorá-lo. Pois após as palavras do rei, puseram-se a caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando ao local onde estava o menino, parou. Ao ver a estrela, sentiram grande alegria. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se e adoraram-no. E abrindo os seus cofres, ofereceram-lhe presentes de ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho a não voltarem para junto de Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Palavra do Senhor. E portanto, nesta passagem de escritura do primeiro Evangelho de São Mateus, e portanto, fala-nos sobretudo na quadra do Natal e portanto, e sobretudo da generosidade de Cristo, que é o título desta mensagem. Portanto, a generosidade faz parte da nossa identidade com Cristo e, portanto, isto deve-se à nossa, que recebemos tudo o que recebemos, é uma benção do nosso Senhor, portanto, benções e as provisões para o dia a dia, é tudo o que recebemos dele. E Jesus mesmo, ele próprio, disse que era muito mais, a felicidade está mais no dar que receber, e portanto, essas palavras que saíram da sua boca, e portanto,
no livro dos Atos dos Apóstolos, e portanto o São Paulo usou essa passagem que Jesus foi, portanto, ele próprio, as suas palavras. Portanto, o que é que Deus nos deu? Portanto, começamos por ele, seu Filho único. Portanto, o que é que isso... Portanto, esta foi a maior oferta de sempre. Portanto, Jesus veio a esta terra, portanto, como um dos maiores presentes de sempre. Porquê? Porque ele era o indivíduo, portanto, era um indivíduo encarnado. Portanto, é só ele que podia, portanto, dar a sua vida para nos salvar. E, portanto, era o que podia morrer pelos nossos pecados e abrir para nós o caminho para a eternidade. Portanto, que ele, portanto só uma pessoa sem pecado é que podia fazer o atoramento para nós. E, portanto, foi precisamente o propósito que levou a esta terra. Maria, portanto, vamos ver também as pessoas, portanto, Maria deu o seu, portanto, não só deu o seu corpo, mas também a sua reputação. Muita gente fala nessa quadra do Natal, ou com a Maria e tudo, mas, portanto, vamos ver os riscos que ocorreu, portanto, quando o anjo Gabriel levou a mensagem a ela, portanto, em Nazaré, e ela, portanto, que ela seria a mãe do Messias, ela, portanto, ela respondeu, eu sou a escrava do Senhor, faça-se de mim como segundo a vossa vontade. E, portanto, embora, portanto, esta revelação do anjo fosse um privilégio glorioso, portanto, isto era a esperança de toda a mulher no Israel, portanto, de ser a mãe do Messias, mas, portanto, isto, um privilégio glorioso também, por sua parte, incluía a perda da sua reputação. Porquê? Porque, portanto, depois de desposada, já com José, portanto, antes de coabitarem, portanto, achou-se que tinha concebido pela virtude do Espírito Santo. Isto é fácil de falar, mas, portanto, quando ela apareceu, portanto, lá na Nazaré, talvez deveria ter 50, 60 pessoas ou menos, talvez, já ajudou a dar um bocadinho mais. E, portanto, uma rapariga da idade dela, portanto, estando grávida naquela situação, temos logo a saber o que é que as pessoas diziam e, sobretudo, e especialmente, sobretudo, a violação da lei que mandava apedrejar essas pessoas. Portanto, antes do convite, na palavra nos hebreus, é o vitrolo, portanto, o ano que o casal estavam separados, mas isso já era como fosse o casamento, mas, portanto, antes da cerimónia propriamente dita, portanto, achando-se grávida por virtude do Espírito Santo, ora, isto, portanto, não era, portanto, posto em risco não só de falarem, mas mesmo um risco de ser apedrejada, como estava na lei de Moisés. Pois isto, o que seria um escândalo depois, portanto, para os vizinhos e para aqueles, portanto, que a conheciam, portanto, como numa aldeia que depois toda a gente a conhecia. E, portanto, foi, sobretudo, ter a audácia e a coragem de dizer que sim e sujeitar-se às consequências da sua decisão. Os pastores, portanto, também outros, a dádiva, aquilo que eles, portanto, depois do anjo do Senhor apareceu, foi as primeiras pessoas que receberam a mensagem que o menino tinha nascido em Belém, portanto, os pastores estariam ali não muito longe dali, porque eles guardariam os seus rebanhos durante a noite. Os pastores, portanto, depois do anjo do Senhor aparecer aos pastores, anunciaram-lhe o nascimento de Cristo. Os pastores foram a Belém e encontraram um menino deitado na manjedoura. E quando o viram, começaram a espalhar o que tinham dito a respeito, portanto, do menino. Portanto, eles foram os primeiros a evangelizar as pessoas. Portanto, quando regressaram a Belém e quando encontraram o menino, portanto, começaram a espalhar na região aquilo que tinham visto e ouvido. E, portanto, algumas pessoas depois começaram a acreditar. E, portanto, foram um dos primeiros. Isto é a revelação dos anjos não foram revelar-se àqueles que estavam, os líderes não da igreja, mas
os levitas e todos aqueles que estavam no templo, mas o Senhor revelou-se àqueles mais humildes que estavam, portanto, e mais postos ao lado, porque eles, portanto, segundo a lei, eram considerados não impuros, portanto, e foi aqueles que receberam a primeira mensagem e foi aqueles primeiros que divulgaram a mensagem. E, portanto, outros, portanto, os pastores foram daqueles que também proclamaram e portanto, quando receberam a mensagem e quando viram pelos próprios olhos, quando Jesus tinha nascido na manjedoura em Belém. Os magos do Oriente, outros também, o que é que isso tem a ver com os magos do Oriente? Portanto, ninguém sabe mesmo ao certo onde vieram, portanto, do Oriente, mas o Oriente onde é que fica, por isso, talvez no ano hoje é o Iraque ou o Irão, daqueles países, mas de certeza não sabe. E, portanto, os magos do Oriente ofereceram presentes e adoraram, portanto, tendo viajado, nunca se sabe ao tempo da distância para encontrar o rei dos judeus, portanto, a estrela apareceu no Oriente, que acabara de nascer, e prostrando-se, adoraram-se, adoraram e abrindo os seus cofres, ofereceram-lhe presentes de ouro, incenso e mirra, portanto, foi também outra oferta. E, portanto, como nos diz a Bíblia, depois por Herodes, com as suas artimanhas, queria, portanto, o seu propósito era matar o menino, mas os anjos num sonho, portanto, foi revelado a eles para voltarem para o outro lado. E, portanto, isto sempre que nós temos este encontro com o Senhor, e o Senhor, portanto, estava como um bebê nesta altura, mas, portanto, sempre que todos aqueles que têm um encontro com Ele, nunca vão da mesma maneira que vieram. Portanto, eles vieram por um caminho e saíram por outro, portanto, porque foram, talvez, logo o impacto de ver o Deus encarnado, portanto, teve uma força. Portanto, isto, portanto, para concluir, fazer sumarizar aquilo que falámos, portanto, oferecer, portanto, lembra-nos que tudo aquilo que possuímos é uma dádiva do Senhor. Todos os, como o Tiago diz na sua epístola, tudo o dom e tudo aquilo que vem do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra e, portanto, tudo o que recebemos, mesmo o ar que estamos a respirar, é tudo um dom do Senhor. E, portanto, nós compartilhamos, portanto, especialmente nesta altura do ano, com, portanto, quando oferecemos, portanto, o nosso tempo, que é um dos maiores, não digo sacrifício, mas, portanto, nesta altura que vimos que ninguém diz, não tenho tempo para isto, não tenho tempo para aquilo, portanto, quando damos o tempo a alguém, portanto, é um dos muito maior que oferecer com ofertas monetárias. Portanto, quando oferecemos o nosso tempo, o nosso trabalho e ofertas monetárias, como eu disse, isso, portanto, o que é que ajuda-nos a levar também o Evangelho e, portanto, a ter o mesmo espírito de como tinham os primeiros, no primeiro Natal, os magos, os pastores e todos aqueles que tiveram o primeiro encontro com o Senhor quando nasceu em Belém, na Judeia. Portanto, porque a generosidade, portanto, reflete o amor e a graça de Deus, absolutamente, e, portanto, e além disso, temos uma promessa grande na Bíblia, no Evangelho de São Lucas, diz-nos também, a Bíblia diz-nos, dai e dar-se-vos-á, uma boa medida, recalcada, transbordante, será lançada no vosso regaço. E a medida que empregares, será a medida que recebeis para trás, e, portanto, que será usada convosco. Portanto, isto é, portanto, aquilo que se usar para os outros, aquilo que isso é a palavra que Deus que diz no Evangelho de São Lucas. E, portanto, esta é uma das primeiras destas mensagens do Natal e, portanto, é um bocado diferente daquilo que a gente estamos habituados, mas isto é para realçar não só a generosidade de Cristo, como aqueles os primeiros que participaram no primeiro Natal, os magos do Oriente, os pastores e a Nossa Senhora, portanto, que deu, e São José, que deram, portanto, a Nossa Senhora que deu, que disse que sim, e não vendo os riscos que essa decisão tomaria, portanto, os riscos que mas pôs-se tudo à mercê do Senhor e, portanto, foi sempre, nunca desistiu, como na semana passada, como falámos nisso. E, portanto,
nunca quero especialmente acabar nenhum dos nossos vídeos ou nenhuma das nossas mensagens sem vos convidar a receber Cristo como o vosso pessoal Salvador. Ele nasceu há cerca de 2000 anos, mas está vivo e por toda a eternidade. E portanto, qual foi o propósito que ele veio a esta terra? Não só nascer como veio ser o Salvador do mundo, pela sua morte e a sua ressurreição e a sua ascensão ao céu. E portanto, nós, se queremos ter um lugar, nesse lugar onde ele existe à direita do seu Pai, temos que se arrepender dos nossos pecados e pedir-lhes que venham à nossa vida e portanto, nós queremos ter uma relação pessoal com Ele e quando esta vida acabar, ter um lugar nele, um lugar no céu. Ele diz, todo aquele que chamar pelo amor de Deus será aceito e portanto, em Jeremias, todos aqueles que me procuram diligentemente do coração, portanto, achar-me e portanto, o Senhor sempre confirma a sua palavra e portanto se nunca receber nele com uma oração consciente, Senhor, vem da minha vida, sou um pecador e quero receber o dom da salvação. Quero também deixar aqui uma prece para todos, especialmente na pandemia que vai por todo o mundo, que o Senhor ponha termo a isto, porque Ele é que está em controle de todos nós e portanto que dê sabedoria a cientistas e que tenham uma vacina e começam a aplicá-la o mais depressa possível e portanto e aqueles que faleceram durante esta pandemia que o Senhor tenha um lugar no seu eterno reino para eles e também para os doutores e aqueles enfermeiros, aqueles que lidam no dia a dia especialmente com os pacientes do vírus. E portanto eu também quero deixar uma oração para este país, para o Presidente e para para todos os ramos do governo e portanto que tudo portanto, vá na normalidade e portanto quero e portanto esta semana portanto quero deixar-vos uma semana feliz, portanto que tenham uma semana que sejam protegidos pelo Senhor pelo vírus e portanto tenham uma boa semana de trabalho e vamos prometer que estamos aqui na próxima semana com mais uma mensagem em português e inglês. E então até lá tenham uma boa semana e que Deus vos abençoe. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hi, my name is Joe Bernardo. And once again we are here for our program Café com José. This program is in Portuguese and today we have another message we proclaim and the title of this message today was the generosity of Christ and this message was taken from the Gospel of Matthew from the second chapter. And I have like 10 12 verses from this chapter I'm gonna read before we started the message. And from Matthew's Gospel, from the chapter 1 to 12, and the Bible says, in the time of the King Herod, after Jesus was born in Bethlehem of Judea, wise men from the east come to Jerusalem, asking, where is the child who has been born King of the Jews? For we observe his star and its rising, and have come to pay him homage. When the King Herod heard this, he was frightened, and all Jerusalem with him. And calling together all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Messiah was to be born. They told them, in Bethlehem of Judea, for so it was been written by the prophet. And you, Bethlehem, in the land of Judea, are by no means least among the rulers of Judah. From you shall come a ruler who is to shepherd my people Israel. Then Herod secretly called for the wise men and learned from them the exact time when the star had appeared. Then he sent them to Bethlehem, saying,
Go and search diligently for the child, and when you have found him, bring me word so that I may also go and pay him homage. When they had heard the king, they set out, and there ahead of them went the star that they had seen at his rising until he stopped over the place where the child was. When they saw that star had stopped, they were overwhelmed with joy. When entering the house, they saw the child with Mary, his mother, and they knelt down and paid him homage. Then appeared they, when they opened their treasure, the treasure chests, they offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh. And they've been warned in a dream not to return to Herod, they left for their own country by another road. The word of the Lord. So the title of this message is Generosity of Christ, and generosity is part of our identity with Christ, and it should be our natural response, because whatever thing we receive is a gift from God, and even James saying in this epistle, every good gift comes from above, from Father of lights, and Jesus himself, these words come from his mouth. He said it's more blessed to give than to receive, and Paul quote that in the book of Acts of the Apostles too. And it starts from generosity of Christ. God gave his only begotten Son, so it was the first gift we received, and the more important. This was the greatest gift, and even because his precious Son was the only one he could die as a sacrifice for our sins, because he was God himself, and he was sinless, and that was the first gift you received, and not only the Lord comes as a babe, and when he died, he purchased the salvation for us. So we received that gift. The second one, was the Blessed Virgin Mary gave her not only her body but her reputation too, because when the angel Gabriel told her that she will bear the Son of God, she answered, may it be done to me according to your word. Although this was a glorious privilege to be, because every woman in Israel, they waiting for to be the mother of the Messiah. But the problem too was not only say yes to God, as she said, but he also included the loss of her reputation, because her engagement already with Joseph, they called betrothal for 1 year, and Joseph was binding, that's the word, binding as a marriage, and to be found pregnant with with child before the 12 ceremony. So this have been scandalous, and not only that, because even under the law they can be stoned to death. So there was a big risk, and not only on the people with blame. I'm sorry. Nazareth was a small town, maybe less than 100 people. All the neighbors, it equal like a teenager girl be find pregnant before the ceremony. So this will all be everybody going to be talking about that, and the other orders they give was the shepherds too. The ones that received the message of our Lord was born in Bethlehem of Judea, not far away, maybe where they keep his flocks by the night, to be safe. And so when the angel appeared to them, and after having they obeyed, and they went to Bethlehem. They found the child, newborn Messiah where they did it, and they could keep the news for themselves. So the shepherds are
pretty much the first the one to start evangelize, whatever the Bible says. They told everyone what they have heard and seen because they see for themselves the first ones they received the message of our Lord was born was not the greatest of the earth, but the least of the least. Even the shepherds by that time was a great job or in the Old Testament to be a shepherd, but not in this time. The shepherds pretty much they tend the sheep, and most of the time they have the lambs to the ones that are going to be sacrificed in Jerusalem in the temple, and so it was a despised job in this time of like 2,000 years ago, and because they are by the law unclean because most of the time they let the sheep goes to the Gentile territory. So it was not like in the past, like the David and the Moses and the great men of the Bible, all they become as a shepherd. But this time was 2,000 years ago. That job was no longer the greatest of the jobs. So they are very humble, and the Lord appeared. The angel appeared to them, and they are the ones they proclaimed the message of the first ones they proclaimed by the other words they are the first evangelists. They after our Lord was born. The third ones are the Magi, the Magi where they gave gifts and worship. So no one really knows where they come from. They call Orient. Can be a country like today Iraq, Iran, all those countries, and having traveled, the Bible says, a long distance to find a new king, the newborn king of the Jews. They fell the ground when they arrived there, and they worship the Lord, and they offer him, presents of the gifts, the gold, frankincense, and myrrh, and they warning by by a dream or like a vision, or with the Bible warning. The Bible says warning a dream, so they don't go to like was because of the Lord was its intentions was to kill the child Jesus, but so the Magi went to from the other road. This is a example for us. Always we meet the Lord in every go in the same road you travel before. You travel from one, and they see the Savior of the world, so they went to the other from not the same road they traveled before, and maybe they have been changed from their hearts, when they are in the presence of the Savior. Giving to summarize all this message, giving reminders that God is the source of all we have, and the most precious gift is the gift of eternal life, and He was purchased for our Lord when He died on the cross. We share that gift as Christians with others when we give our time, our work, and our resource to, and because generosity, reflects the lavish love of God, and the grace and of God too, and the Bible gives us a promise too in the Lucas Gospel. The Bible says, "Given will be given unto you, a good measure, pressed down, shaken together, will be poured into your lap." And the Bible says, "For the measure you use, you'll be measured. You receive, you get back." So it's a promise to when you give. Always the Lord promise. This is not my words, but whatever is from the Bible. The Bible teaches that, and so this was pretty much the message we proclaim in Portuguese. So we proclaim is about the generosity of Christ, and the first ones involved with the birth of our Lord, Mother Mary was his mother, and the shepherds, Joseph and the Magi was the first ones. They have the Magi maybe a little later, but they have that encounter with Lord, and the way they handled the situation, and especially Mary in that time,
special reputation when she was before she was a child before the ceremony of the marriage. And this was the message. I never want to finish any of our message before invite you as our Lord born about 2,000 years ago. The purpose he coming to this earth is for dying on the cross to redeem us from our sins. If you accept him as your Lord and Savior, and ask him to forgive your sins, you're gonna hear, because that's the reason he died. And you can be your sins forgiven, have a place, a personal relationship with him in this earth, and when this life ends, we never know when, you have a place in the eternal King. He promised, I go prepare a place for you in the John's Gospel, and his word is the truth. So, and ask him, and you will be forgiven, and you have a place with him. I want to pray for this pandemic also over, and I pray for God give wisdom to the scientists and the people that they are in the front lines, they deal with, especially the sick. And I pray for those who lost their lives in the God have a place for them in their eternal kingdom. And I pray for doctors, nurses, and I pray for this country, for the president and all the members of the government to keep go forward. And for us, for the church too, God give us the strength and the wisdom to move forward, because Christianity is never to be stopped. You always you start and we finish our race, and as the Bible teaches. And we pray for you to have a nice week, and we promise that next week will be here with another message in Portuguese and English. Until then, God richly bless you. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen.